pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e a gente vai trabalhar um pouquinho aí da disciplina de Biologia do primeiro ano. Os conteúdos que tem na apostila, eles vão trabalhar um pouco sobre a biologia e as teorias de origem da vida, um pouquinho sobre taxonomia, classificação dos seres vivos e ecologia, que vai falar da relação dos seres vivos com o ambiente. Então, gente, na biologia, o princípio do estudo, assim como o próprio nome já diz, vai observar estudando a vida. Então, a biologia é uma árvore muito grande de características de estudo quando se fala de seres vivos. Nós vamos observar como os seres vivos se comportam, qual é a divisão dos seres vivos, características dos seres vivos. Nós vamos observar várias condições que vão observar como a vida funciona. Meu Deus! Agora, primeiro, e até mesmo na própria antiguidade humana, vem essa pergunta: da onde nós viemos? Por que existimos? Por que tem vida? Não sei. E a partir dessa pergunta, vários indivíduos, em várias épocas diferentes, buscaram encontrar a resposta. Algumas delas usam o sobrenatural. Os deuses criaram o universo, os seres vivos, o planeta. Alguns deles tentaram fugir do misticismo. Então, lá na filosofia antiga, nós tivemos a primeira busca pela verdade sem tentar envolver o sobrenatural. Considerando que o tempo de aprendizado do ser humano pode variar dependendo de uma questão e que a verdade pode ser mutável na maioria das vezes, várias teorias acabaram sendo criadas para tentar explicar de onde que surgiu a vida, de onde que veio os planetas, como tudo começou. Nós vamos falar de duas teorias, as mais antigas, podemos dizer assim: abiogênese e biogênese. As duas teorias, elas vão observar o mesmo princípio, a mesma raiz, mas com valores opostos. A biogênese e biogênese descrevem a criação da vida, da onde que a vida surgiu. Na época da filosofia antiga, vários filósofos, até mesmo o próprio Sócrates e Aristóteles, eles fizeram esse questionamento. E muitas vezes, como na época da filosofia a ciência era vaga, eles utilizaram comparações para explicar situações. Então, a teoria da abiogênese, que surgiu lá na filosofia antiga, ela tem essa ideia de que, a partir da comparação, a vida surgiria a partir da energia vital, a partir de uma energia que os filósofos acreditavam existia no planeta. O próprio Platão, quando ele descreve a ideia do mundo humano, ele divide a percepção humana nos mundos das ideias e no mundo da aparência. Então, esse mundo da aparência, supostamente o mundo físico, no qual a gente consegue tocar, existe uma energia vital nos seres. E essa energia vem do próprio planeta, da terra, da água, da rocha. Supostamente, na teoria da biogênese, eles acreditavam que essa energia do planeta criava a vida dos seres. Vamos usar um exemplo um pouco hipotético. Quando eles fizeram essas comparações, os filósofos usaram fatores físicos literais. Por exemplo, em um pântano, onde nós temos aqueles charcos com lodo, com água e com vários animais, supostamente, por exemplo, um sapo que vive no pântano, ele teve sua origem de vida inicial no próprio pântano. Ou seja, aquele lodo, aquela terra, aquela água forneceria a vida e daria origem à espécie existente. Um outro exemplo: ao cavar no chão, dentro da terra, nós encontraremos minhocas, insetos e até alguns animais. Supostamente, pela filosofia e analogia de observação, esses animais teriam surgido graças à própria terra. Então, a ideia da abiogênese é considerar que a vida surgiria de matéria inanimada. O lodo, a
terra, a água, os elementos vitais na visão da filosofia é o que dariam origem à vida. Lembrando, os filósofos buscavam a ausência do misticismo. Eles usavam tentativas de explicação que não envolviam os deuses. Essa teoria da filosofia perpetuou por bastante tempo, até o momento em que alguns cientistas, já na idade moderna, começaram a questionar a tal teoria. Porque existiam comprovações, era possível perceber que essa energia vital que estava presente no planeta talvez não fosse real. Talvez a vida teria existido a partir de um outro processo. Então, dois cientistas, um deles é o Francesco Redi, o outro é o Louis Pasteur, com algumas experiências simples, conseguiram comprovar que a abiogênese estava incorreta. Não era possível ter uma geração espontânea de vida usando a energia do planeta. E como eles explicaram isso? A experiência clássica é a do Francesco Redi. Ele pegou um pedaço de carne podre e deixou ao relento. Esperou para ver o que acontecia. Com o passar do tempo que a carne apodrecia, vermes surgiriam nela. E aonde a teoria da filosofia implicava é que a carne morta e podre deu origem aos vermes. Mas na verdade, o Francesco percebeu que aqueles vermes eram apenas filhotes, eram descendentes de moscas que pousavam e colocavam seus ovos sobre a carne. Então, nessa experiência muito simples de observação, o Francesco conseguiu comprovar que a vida precisa de um start e de uma condição de reprodução. Ou seja, para existir vida, tem que ter existido uma vida anterior. Essa é a teoria da biogênese, aonde ela considera que um ser vivo só existe porque um antepassado se reproduziu. Aí a gente acaba criando mais questões filosóficas, né? Por exemplo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, considerando ainda a parte da biologia, uma das características mais importantes da biologia é compreender o mundo dos seres vivos e como eles são representados entre si. Nós chamamos vulgarmente os seres vivos por espécie. E nós temos nessas espécies as características comuns agrupadas. A verdade é que é possível classificar as espécies e suas características comuns para tentar perceber como mais ou menos a vida se desenvolveu no passar do tempo. E nessa característica de classificação surge um dos ramos da biologia, que é a taxonomia. A taxonomia vai estudar a classificação dos seres vivos. Por exemplo, um gato e um tigre. Ambos são felinos. Ambos têm características semelhantes. Por exemplo, são predadores, têm garras, têm olhos voltados para frente, enxergam bem no escuro. Qual é a diferença do gato e do tigre? A diferença está relacionada ao ambiente que eles vivem, o peso, o tamanho e a domesticação. Mas ambos, apesar de serem de espécies diferentes, possuem a característica semelhante da mesma família, que é a dos felinos. Então, qual é a diferença da taxonomia em relação a esse agrupamento? Nós formamos uma árvore estrutural. E nessa árvore nós agrupamos espécies, classificação das ordens, nós observamos a classe e nós observamos o reino. Então, no final, os seres vivos vão ser organizados em uma árvore descendente que vai desde a espécie lá embaixo até o reino lá em cima. Esse agrupamento é necessário para que entendamos as semelhanças e como a vida se comporta em relação à biologia. Então, o gato e o tigre, ambos são felinos. E também, ambos fazem parte do mundo dos mamíferos.
e também são animais, e também são vertebrados. Então, essa ideia de organização é o que estuda a taxonomia. Nós vamos falar especificamente sobre os reinos e algumas características sobre eles. Então, os reinos são o ápice, o mais alto nível de classificação. E nós temos 5 reinos para observar. Vamos vê-los então. Bom, pessoal, nós temos o reino Monera, que é o reino descrito, o reino dos micro-organismos. Mais especificamente, as bactérias e as cianofícias, que são as algas dos oceanos, as algas microscópicas, chamadas de algas azuis. Então, o reino Monera, ele tem algumas características que descrevem por que ele faz parte de um reino específico. A condição do Monera vai usar seres, na maioria das vezes, unicelulares, porque só tem uma célula. Alguns desses seres vão trabalhar como autotrófos, ou seja, eles vão produzir seu próprio alimento em energia. E no reino Monera, as condições são de micro-organismos invisíveis ao olho nu. Então, esse é o primeiro reino que vai descrever principalmente as características das bactérias e cianofícias. E por que esse reino é importante? Apesar de não enxergarmos, as bactérias e as cianofícias fazem parte até mesmo do ciclo da vida, já que as bactérias que estão no solo, por exemplo, promovem a decomposição dos corpos, devolvendo a matéria orgânica para o solo e essa condição vai servir de nutrientes para as plantas. As cianofícias, elas produzem no processo de fotossíntese a maior parte do oxigênio que nós respiramos. Muitas bactérias são utilizadas, por exemplo, no tratamento. Muitas bactérias são encontradas no estômago. Então, as bactérias e as cianofícias, o reino Monera, é um mundo invisível, mas importante para a vida na Terra. Uau! O segundo reino é o reino protista. E esse aqui é um dos reinos muito específicos dentro do nosso mundo dos seres vivos. Porque o reino protista vai trabalhar com uma única espécie relativa, os protozoários. E os protozoários são especiais, diferentões, podemos dizer assim, porque eles têm algumas características singulares que outras espécies não costumam ou não demonstram geralmente. Primeiro, o reino protista, os protozoários, são unicelulares, só tem uma célula, são flagelados, parasitas na maioria das vezes, e descrevem a condição aí de hospedeiro como necessidade. Por isso, o reino protista é separado aqui dentro da condição dos seres vivos. Nos reinos, os protozoários são uma espécie bem singular. O fungi é o reino das condições de fungos que existem no planeta. E o que é um fungo? O fungo é uma espécie de ser vivo que se assemelha muito a algumas características do reino Monera e também ao do reino das plantas. Então os fungos, eles vão criar uma condição entre os dois, mas vão ser singulares em relação ao seu próprio reino. O reino fungi, em geral, pode trabalhar de uma forma autônoma, autotrófa, pode criar sua própria energia por fotossíntese, ou pode ser heterótrofo e de alguma maneira consumir alimento a partir de outro indivíduo. Quando a gente trabalha no reino fungi, nós temos como característica principal serem heterótrofos e pluricelulares. E o reino fungi tem alguns exemplos que representam a sua árvore do reino. Na maioria das vezes, o próprio nome já diz, o reino fungi é o reino dos fungos, que em geral são os cogumelos, o bolor, as leveduras. Então, gente, o reino fungi, ele vai criar essa condição aí de característica de mais um dos reinos. Os próximos dois reinos, o animal e o plantae, o reino dos animais e o reino das plantas, talvez sejam os reinos mais volumosos e complexos quando se fala de espécie e quantidade. O reino animalia, que é o reino dos animais, O miserável é um gênio!
ele vai ter uma subdivisão muito grande de espécies. No mundo animal, nós temos mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios, temos também os insetos, artrópodes, tem os anelídeos, tem várias espécies dos moluscos, dos crustáceos. Então, é um reino extremamente vasto. Entretanto, apesar do reino Animalia ser muito grande, ele acaba tendo poucas características comuns em relação à construção das suas células e dos seres vivos como organismo. No reino Animalia, quase todos os seres vivos, podemos dizer que dos seres vivos conhecidos, quase a totalidade deles é pluricelular, ou seja, é formado por várias células, heterótrofo, ou seja, ele se alimenta de alguém para obter energia, e também é eucarionte, ou seja, tem núcleo celular. Então, galera, o reino Animalia é um reino muito vasto, complexo, mas que vai descrever o que nós estamos mais acostumados a perceber no mundo animal, que é os próprios animais. O reino Plantae também é um reino bem específico, ele vai falar das plantas. E as plantas também, apesar de ter uma vasta quantidade de espécies, possuem algumas poucas características que as distinguem principalmente. Na totalidade, a maioria delas é autotrófa, ou seja, produz sua própria energia a partir da fotossíntese. São pluricelulares, a grande maioria, várias células, e são também eucariontes por conter núcleo. É claro, gente, essas condições de nomenclatura, unicelular, pluricelular, quando envolve a quantidade de células, autotrófo, heterótrofo, quando envolve a alimentação e produção energética, eucarionte, procarionte, são algumas das características dos reinos quando se descreve aí as espécies, as ordens, as classes e as famílias dos reinos. A gente está abrangendo aí de uma maneira geral o reino animal e o reino das plantas. Observação. Aqui tem os nomes antigos utilizados do latim para esses reinos. E esses nomes é bom que vocês saibam também. Então pode ser Animalia ou Metazoa, Plantae ou Metafita como nomenclatura. Então o reino Animalia é o reino dos animais. Por último, e que vai considerar aí uma característica um pouco mais profunda, a gente vai falar da árvore relativa ao reino Plantae. Então, galera, as plantas, em geral, elas são subdivididas em 4 classes. E apesar dos nomes serem bem feios, as características não são muito difíceis de lembrar. No reino das plantas, nós temos 4 bases de famílias. Nós temos as briófitas, que são os fungos. Nós temos as pteridófitas, as samambaias. Nós temos as gimnospermas, as árvores que produzem reprodução a partir de sementes. E nós temos as angiospermas, fruto e semente. Então, galera, saber todas essas divisões do reino das plantas não é obrigatório, mas vai ajudar vocês um pouquinho.